Magnata humilha a idosa vendedora na feira, mas ela salva milhões de um golpe. A mão enrugada de Dona Aurora tremeu levemente ao segurar a bandeja de madeira pintada à mão. Na mesa central da feira de artesanato na Praça da Matriz, Dr. Heitor Faria, empreendedor da capital, com planos ambiciosos para Arraial Novo, observava tudo com um ar de superioridade. Ao lado dele, 3 homens jovens, bem vestidos, exibiam tédio. Dona Aurora respirou fundo, o aroma de manjericão e café enchendo seus pulmões, e se aproximou. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa feira, cavalheiros. Em que posso servi-los? Disse ela com voz doce, mas firme. Heitor mal a olhou, gesticulava com a mão, focado no celular. Um café, o mais forte, ele disse apressado. E algo rápido. Sem frescura. Dona Aurora assentiu, colocando garrafa térmica e xícaras de ágata. Posso sugerir nosso bolo de fubá com goiabada, feito no forno a lenha, receita da minha avó. Combina perfeitamente com um bom café forte e dá energia. Heitor finalmente levantou os olhos, mas com tédio e escárnio. Só traz qualquer um, disse cortante. A senhora acha mesmo que preciso de sugestão de uma vendedora de bolos? Os executivos sorriram discretamente. Dona Aurora sentiu o golpe, mas manteve a dignidade. Claro, senhor. Já trago. Ela se virou. Enquanto servia, o executivo apontou para os doces. O que a senhora recomenda? Perguntou. Por obrigação. Dona Aurora respondeu. Nosso doce de leite cremoso, feito com leite fresco da Dona Joana. Derrete na boca e tem um toque de flor de laranjeira, uma memória de infância. Silêncio. O executivo piscou, surpreso, mas Heitor digitava no celular. Dona Aurora esperou, invisível, mas presente. Pode trazer, disse o executivo. Heitor levantou os olhos e a encarou. Seu olhar era frio. Observou o avental simples, o coque branco, a postura ereta. Virou para os homens e disse em voz baixa. Olha só, essa aqui sabe falar bonito sobre doces. Deve ter decorado do manual de feira. Os homens riram baixo. Um deles complementou. Provavelmente nem terminou o primário. Dona Aurora apertou os dedos na bandeja, mas seu rosto permaneceu sereno. Tinha 78 anos e já havia visto gente assim. Pessoas que julgavam pelo trabalho, pela idade. Mas Heitor não sabia que ela entendeu tudo. Seu pai, escrivão do cartório, a ensinara a ler e entender documentos complexos desde criança. A mãe, parteira, ensinou paciência e observação. Dona Aurora cresceu ouvindo histórias das terras, leis antigas, mas não disse nada. Apenas sorriu educadamente e perguntou: mais alguma coisa, cavalheiros? Heitor fez um gesto displicente. Só não demore, disse ele, voltando ao celular. Dona Aurora deu meia volta. Seu coração batia acelerado, mas manteve a cabeça erguida. Dignidade era algo que ninguém podia tirar dela. Quando voltou com as mini empadas, a conversa estava animada. Heitor falava alto, gesticulando. Discutia com os executivos, as expressões deles ficando sérias. O problema, dizia Heitor, é que esses moradores não entendem o progresso. Querem barrar acordos sem entender o potencial de valorização. Ele pausou, enquanto Dona Aurora colocava os pratos sem olhá-la. Estou negociando um investimento de 50 milhões de reais em um projeto turístico, mas essas pessoas não sabem o que é retorno. Os executivos concordaram. Um comentou, talvez seja melhor repensar a estratégia de aquisição. Heitor riu amargamente. Repensar? Já fechei projetos de bilhões, com menos dor de cabeça. Isso aqui é amadorismo puro, um atraso. Dona Aurora terminou de servir e estava prestes a se afastar, quando Heitor, sem olhar para ela, disse em voz alta. Aliás, talvez eu devesse pedir conselho à vendedora de doces. Aposto que ela resolve meu problema melhor que esses consultores inúteis que contratei. Os homens explodiram em gargalhadas. Dona Aurora parou, seu corpo inteiro tenso. Virou lentamente encarando Heitor. Ele ainda ria, satisfeito com a piada. Não esperava a resposta, mas Dona Aurora deu um passo à frente. Posso fazer uma pergunta, doutor Heitor? Ela disse.
voz calma. Heitor parou de rir, olhou para ela com tédio. O quê? O senhor mencionou o projeto turístico? Ela continuou. Está considerando a fazenda do Ipê Amarelo ou os terrenos da várzea do Rio Manso? O sorriso dele desapareceu. Franziu a testa. Como é? Dona Aurora manteve o olhar firme. Investimentos imobiliários aqui têm particularidades. Na várzea, licença ambiental pode demorar anos por área de proteção e lençol freático. Na fazenda do Ipê Amarelo, escrituras antigas de servidão de passagem podem travar seu projeto por décadas. Já considerou o desmembramento ou direito de preempção da comunidade? O silêncio na mesa era absoluto. Os executivos olhavam para ela como se falasse latim. Heitor, pálido de choque. Ela continuou com fluência e precisão técnica. E já que pediu meu conselho, o maior erro é subestimar a história local e os direitos de uso consuetudinário. As famílias têm laços com a terra há gerações, muitos sem documentação formal, mas com reconhecimento forte. Se não mapeou isso, está jogando 50 milhões no vento. Heitor ficou de pé tão rápido que a cadeira quase tombou. Rosto vermelho, veias saltadas. Apontou o dedo para ela. Quem você pensa que é? Ele gritou. Dona Aurora não recuou. Olhou fundo nos olhos dele e respondeu, voz baixa, mas firme. Só a vendedora de doces, Dr. Heitor. Que entendeu cada palavra que o senhor disse. E então ela se afastou. O mercado em silêncio. Seu Vicente, o coordenador, apareceu ao lado de Dona Aurora. Aurora, sussurrou, rosto tenso. O que aconteceu? Nada, seu Vicente, só um mal-entendido. Ele olhou para Heitor, gesticulando furiosamente. Ele está reclamando da senhora? Não sei. Dona Aurora mentiu. Sabia exatamente o que Heitor dizia. Aquela velha insolente. Quem ela pensa que é para me desafiar? Seu Vicente apertou o ombro dela. Fique por aqui. Deixa eu resolver. Dona Aurora assentiu, encostando-se na parede. Mãos tremiam. Não de medo, de raiva contida. Fechou os olhos, viu o pai, seu Jorge, o escrivão, que dizia: Aurora, a lei não é só papel. É a história das pessoas na terra. E a ensinou. A mãe Marieta, a parteira, ensinou a observar. A vida não é só o que a gente vê, filha. É o que a gente sente. Mas o futuro não previsto foi o abandono. Aos 21, cheia de sonhos de direito, teve que cuidar de si e do sítio. Sem pais, sem faculdade. Passou a vida ali, cuidando da terra, da comunidade, trabalhando na feira. E agora, 57 anos depois, servindo homens como Heitor, que a tratavam como peça de antiquário. Aurora! Seu Vicente a trouxe de volta. Pode voltar. Mais discreta. Ela assentiu. A mesa principal estava mais tranquila. Heitor bebia café, rosto vermelho, mas fúria diminuída. Os executivos conversavam baixo. Dona Aurora se aproximou com a bandeja. Serviu em silêncio. A conversa recomeçou. Desculpa pela cena, Heitor disse aos associados. Mas viram a audácia? Uma vendedora de doces querendo me ensinar? Um executivo riu. Relaxa, Heitor. Provavelmente decorou algo da internet. Essas pessoas mais velhas acham que vídeo no YouTube faz delas especialistas. Heitor balançou a cabeça. É o problema desse lugar. Todo mundo acha que sabe de tudo. Ninguém conhece o próprio lugar. Dona Aurora terminou de servir e estava para sair quando Heitor ergueu a mão. Um brilho perigoso nos olhos. Espera, ele disse, olhando para ela. Não vá embora ainda? Ela parou. Heitor virou para os executivos. Vou me divertir um pouco. Risadas. Ele limpou a garganta e falou para Dona Aurora, com falsa seriedade. Já que a senhora parece entender tanto, deixe eu te fazer uma pergunta séria. Os executivos sorriam. Heitor continuou, com sarcasmo. Estou negociando um grande acordo em Arraial Novo. Empreendimento turístico, mas enfrenta um problema.
Margem de retorno ajustada por risco está abaixo do esperado devido à instabilidade regulatória e falta de cooperação dos proprietários. Pausa dramática, olhos fixos nela. Então, minha querida especialista, qual seria sua recomendação? Sigo com a compra direta com entraves ou estruturo via fundo imobiliário, forçando desapropriação indireta e arbitragem na capital? Os executivos explodiram em gargalhadas. Você é cruel, disse um. Outro, coitada, ela deve estar achando que você está pedindo a próxima fornada. Mais gargalhadas. Heitor cruzou os braços, satisfeito. Mas Dona Aurora não se moveu. Segurou a bandeja firme, olhou nos olhos de Heitor e respondeu, voz calma e clara. Se o problema é instabilidade regulatória e falta de cooperação, Dr. Heitor, desapropriação indireta, via fundo imobiliário, é suicídio legal e financeiro neste município. Arraial Novo tem histórico de ações comunitárias bem-sucedidas com estruturar a compra direta com cláusulas de boa-fé e participação dos moradores seria o básico, não uma imposição. O sorriso de Heitor desapareceu. Os executivos pararam de rir. Dona Aurora continuou. Quanto à proteção jurídica, pode usar contratos de parceria que garantam benefício mútuo, como percentual da receita para a comunidade ou geração de emprego e renda local. E sobre garantias jurídicas, se confiar apenas nos tribunais da capital, a demora será seu maior inimigo. Mas se quiser segurança, leve em conta o Conselho de Anciãos e a Associação de Moradores, que tem peso moral e histórico que a burocracia desconsidera. Silêncio absoluto. Heitor branco como um fantasma. Ela inclinou a cabeça. Mais alguma coisa que eu possa ajudar, Dr. Heitor? E então saiu. A mesa em silêncio. Um executivo sussurrou. Heitor, o que aconteceu? Ele não respondeu. Encarava o vazio, mandíbula travada. Heitor Faria, 35 anos, império de negócios, não aceitava humilhações. E uma vendedora de doces o desmontara. Levantou da cadeira com força. Espera aí, gritou. Dona Aurora parou, girou devagar. Heitor deu 2 passos, rosto vermelho. A senhora, onde aprendeu isso tudo? Ela manteve a voz serena. Com meus pais e a vida, senhor. Mentira. Heitor cuspiu. Decorou alguma coisa? Não é possível que uma vendedora de doces? Ele parou, percebendo a feira inteira o olhando. Seu Vicente observava com pânico. Heitor respirou fundo, tentando se recompor. Mudou de estratégia. Voltou para a mesa, bebeu café. Disse com voz controlada, desafiadora. Muito bem. Quer impressionar? Vamos ver seu conhecimento. Os executivos se entreolharam. Heitor, talvez não seja o momento. Mas ele o silenciou, olhos fixos nela como um predador. Mencionou desmembramento de terras. Mas e se a burocracia do cartório local para propriedades antigas é insuficiente para uma operação do meu tamanho? Centenas de hectares. Como resolveria a regularização fundiária sem riscos de contestação e morosidade? Silêncio. Os executivos esperavam que ela gaguejasse. Mas Dona Aurora deu um passo à frente. Colocou a bandeja vazia, cruzou as mãos e respondeu, com a mesma calma técnica. Pode proteger o investimento sem tentar regularizar tudo de uma vez. Divida o projeto em fases, começando pelas áreas com documentação mais clara, que possa identificar em antigos registros paroquiais e cadernetas de IPTU. Assim não atrasa. Heitor cerrou os dentes. E sobre segurança, o sistema jurídico brasileiro tem institutos como uso capião administrativa e regularização fundiária, que com mediação comunitária agilizam o processo. Se quer proteção extra, busque parcerias com cooperativas agrícolas ou associações de moradia com experiência e legite. Heitor sentiu o sangue subir. Não era possível. Tentou outra angulação. E o risco regulatório? Esse país muda regras de uma hora para outra. Como garantir que um investimento de longo prazo não será destruído por canetada política ou novo plano diretor? Ela não hesitou. Proteção jurídica montada com a comunidade.
Se formalizar acordo de desenvolvimento sustentável com prefeitura e câmara e criar conselho consultivo com moradores e ambientalistas locais. Fica protegido contra mudanças. Qualquer problema vai para a mesa de negociação com legitimidade e peso político local, longe de processos intermináveis. Heitor deu um passo para trás, como um soco. Os executivos boquiabertos. Ele não desistiria. Apertou os punhos e partiu para o ataque final, voz elevada. Tá bom, se é tão inteligente, por que está aqui vendendo bolos? Por que não está ganhando milhões? A pergunta ecoou. Dona Aurora sentiu apontada, mas não desviou o olhar. Respirou fundo e respondeu, voz baixa, mas firme. Porque a vida nem sempre dá as oportunidades que merecemos. Às vezes, ela tira tudo de uma vez, e a gente faz o que pode para sobreviver. Pela primeira vez, Heitor ficou sem resposta. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela continuou, olhando nos olhos dele. Mas o senhor não precisa se preocupar. Nasceu com oportunidades, com dinheiro, nunca precisou provar nada. Não sabe o que é ter conhecimento e ser tratada como invisível só porque usa um avental surrado. O silêncio era ensurdecedor. Heitor pálido. Vergonha, desconforto. Abriu a boca, mas seu Vicente apareceu. Doutor Heitor, disse, educado, mas firme. Peço desculpas, Dona Aurora, vá para seu quiosque. Ela assentiu, pegou a bandeja, virou. Heitor deu um passo à frente, voz rouca. Espera. Ela parou, não olhou para trás. Ele continuou, voz baixa. A senhora realmente entende disso tudo? Ela virou o rosto. Entendo, senhor. Entendo desde que a praça era um descampado. E então saiu. Heitor parado, executivos olhando. Seu Vicente se aproximou. Doutor Heitor, lamento. Quem é ela? Heitor interrompeu. Como? A vendedora de doces. Quem é ela? Nome completo? Seu Vicente hesitou. Dona Aurora da Silva, uma das mais antigas moradoras. Heitor repetiu o nome. Aurora da Silva. Voltou para a mesa, pegou o celular, digitou para Marcelo. Preciso de informações completas sobre Aurora da Silva. Arraial Novo. Tudo. Histórico, formação, família. Amanhã de manhã. Enviar. Guardou o celular. Executivos observavam. Heitor pegou a xícara, bebeu o resto e disse: Vamos terminar a reunião? Mas mal tocou nas empadas. Sua mente estava naquela senhora que o colocara em seu lugar. Heitor Faria não conseguiu dormir. Na suíte presidencial, encarava o teto. Só via o rosto de Dona Aurora. O olhar firme, a voz calma, a dignidade. Pegou o celular, nada. Marcelo era eficiente, mas levava tempo. Jogou o celular de lado, levantou. Bebeu água. Mãos tremiam, não de raiva, de vergonha. Ele passou a vida sendo respeitado, e uma vendedora de doces o desmontara. Quem é você, Dona Aurora da Silva? Murmurou. A resposta chegou de manhã. Heitor tomava café, quando o celular vibrou. Marcelo. Informações completas sobre Aurora da Silva. Anexo. Heitor abriu o PDF. Nome completo, Aurora da Silva. Idade, 78. Profissão atual, artesã e vendedora de doces. Histórico familiar. Pai, Jorge da Silva, falecido em 1985. Escrivão do Cartório de Registro de Imóveis de Arraial Novo por 40 anos. Especializado em legislação fundiária. Mãe, Marieta da Silva, falecida em 1990. Parteira respeitada. Educação. Ensino fundamental completo. Cursou um ano de Direito na USDI. Trancou em 1964, após falecimento dos pais, para cuidar da família. Observações adicionais. Órfã desde os 21, sem parentes próximos. Excelência em organização de arquivos e conhecimento de história local. Trabalhou décadas cuidando da terra e comunidade antes da feira. Fluente em português e conhecedora de dialetos regionais e gírias antigas. Heitor parou. Releu sobre os pais. Escrivão, parteira, ambos mortos. E a filha, brilhante, teve que largar tudo. Heitor colocou o celular devagar. Lembrou-se. Se é tão inteligente, por que está vendendo bolos? A resposta dela: porque a vida nem sempre dá as oportunidades que merecemos. Às vezes, ela tira tudo de uma vez.
Heitor fechou os olhos. Ele nasceu rico. Tudo fácil. Dona Aurora perdeu tudo e ainda carregava conhecimento que muitos consultores caros não possuíam. Heitor pegou o celular. Mensagem para Marcelo. Preciso do endereço de Dona Aurora da Silva em Arraial Novo e agende uma visita para hoje à tarde. Ambiente tranquilo. Resposta rápida. Confirmado. Heitor respirou fundo. Não sabia o que ia fazer. Só sabia que precisava vê-la novamente. Naquela tarde, Dona Aurora regava as samambaias na varanda, coração pesado. Esperava ser afastada da feira. Não se arrependeu. Pelo menos saiu de cabeça erguida. Amarrou o avental, prendeu o cabelo. Se fosse seu último dia, com dignidade. Mas bateram a porta. Seu Vicente e Heitor Faria. Ele de terno cinza, semblante calmo, apreensivo. Dona Aurora, seu Vicente disse. Doutor Heitor gostaria de conversar. Heitor olhou para ela, não com raiva, com algo que ela não identificou. Respeito? Boa tarde, Doutor Heitor. Em que posso ajudá-lo? Heitor fez um gesto para o banco. Pode sentar-se? Senhor, estou em minhas lides. Por favor, ele interrompeu. Pedido genuíno. Só 5 minutos. Gostaria de entender. Ela olhou para seu Vicente, que assentiu e se afastou. Ela sentou, mãos cruzadas. Heitor respirou fundo. Dona Aurora, eu investiguei a senhora. Ela não reagiu. Ele continuou. Descobri sobre seus pais, o que aconteceu, a faculdade que largou. A garganta dela apertou, mas manteve a expressão neutra. Heitor baixou o olhar. Eu nasci com tudo. Nunca precisei lutar. Portas se abriam. Ergueu os olhos. E ontem eu a tratei como lixo. A humilhei. Fiz piada na frente de todos. Achei que não merecia respeito. Ela engoliu em seco. Não desviou o olhar. Heitor continuou, arrependido. Eu estava errado. Completamente errado. Silêncio. Por que o senhor está me dizendo isso? Heitor respirou fundo. Porque eu preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Ele assentiu. Aquele investimento de 50 milhões. Está travado. Meus consultores nem resolvem. Acredito que a senhora consegue. Ela em silêncio. Heitor inclinou-se. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou pedindo. Me ajude a resolver, em troca eu a pago bem. Ela olhou nos olhos dele. Viu desespero e sinceridade. Respirou fundo. Quanto? Ele não hesitou. 50 mil reais para analisar. Se resolver, o valor triplica. O coração dela acelerou. Esperança. E se eu não conseguir resolver? Ele sorriu, pequeno, triste. A senhora vai conseguir, eu confio. Ela assentiu. Tudo bem, mas com uma condição. Ele ergueu as sobrancelhas. Qual? Ela olhou nos olhos dele. Respeito. Não sou sua funcionária. Se vou ajudar, é de igual para igual. Sem humilhações, sem desprezo. Respeito. Ele em silêncio. Estendeu a mão. Respeito, Dona Aurora. Eu prometo. Ela apertou a mão. Algo mudou. 2 dias depois, Dona Aurora estava numa sala de reuniões na Avenida da Liberdade. Vista panorâmica. À sua frente, pilhas de documentos. Heitor tenso, observando. Marcelo digitava. Ela pegou um contrato antigo e leu. Franziu as sobrancelhas. Passou para uma planta topográfica. Heitor não conseguia ficar quieto. E então, Dona Aurora, o que está vendo? Ela ergueu os olhos, relendo. Colocou o papel de volta. Doutor Heitor, quem estruturou esse projeto inicial de aquisição? Ele trocou um olhar com Marcelo. Melhores escritórios da capital. Por quê? Ela suspirou. Esse projeto tem brechas e um profundo desconhecimento da história local. Heitor inclinou-se. Explica. Ela puxou uma planilha. O investimento em Arraial Novo, Várzea do Rio Manso e Fazenda do IP Amarelo. Parceria com o governo por 30 anos. Heitor assentiu. 50 milhões. Retorno projetado de 10%. Ela apontou. Esse retorno está baseado em premissas de ocupação e licenciamento que nunca vão acontecer. Heitor franziu a testa. Como assim? Ela levantou-se, foi à janela. Virou-se.
O modelo financeiro assume crescimento de 8% ao ano no fluxo de turistas e agilidade nos licenciamentos que não correspondem à realidade. Não consideraram 3 coisas. Um dedo. Primeiro, a várzea do Rio Manso. 30% da área foi tombada informalmente pela comunidade como preservação de nascentes e habitat de borboleta rara. Nenhuma licença será aprovada sem compensação imensa e estudo de impacto social de anos. Não vai construir ali sem batalha jurídica de décadas. Heitor pálido. Segundo dedo. Segundo, o contrato com a prefeitura tem uma armadilha. Se em 10 anos não atingir metas de ocupação e empregos inventadas, concessão pode ser revogada. Metas impossíveis, feitas por vereadores que não entenderam. O senhor está numa armadilha que beneficia a prefeitura. Marcelo digitava freneticamente. Terceiro dedo. E terceiro, e esse é o pior, tem alguém manipulando os dados de potencial turístico e viabilidade. Silêncio. Heitor levantou. O quê? Ela pegou uma planilha. Esses números de fluxo turístico e regularização fundiária estão mentindo. Comparei com dados históricos e registros de cartório. Números reais de visitação 40% menores. Complexidade fundiária muito maior. Alguém inventou isso para enganar o senhor. Heitor arrancou a planilha. Não é possível. Vieram dos meus consultores. Pago uma fortuna. Ela cruzou os braços. Alguém está o enganando. Ou seus consultores são incompetentes, ou tem alguém, dentro da sua operação, que quer que esse investimento aconteça, mesmo sendo um desastre. Marcelo parou, alarmado. Heitor jogou a planilha. Quem? Voz perigosa. Quem faria isso? Ela respirou fundo. Alguém que ganha com fracasso, doutor. Heitor. Alguém que lucra se perder 50 milhões. Alguém de olho nas suas terras e projeto. Heitor em silêncio. Virou para Marcelo. Quem apresentou esse investimento? Quem trouxe a proposta? Marcelo engoliu em seco. Foi o senhor Ricardo Almeida, senhor. Ricardo era um dos executivos da feira, sócio minoritário. Heitor fechou os olhos. Ricardo, murmurou. Ela observava. Conhecia a expressão, traição. Heitor abriu os olhos. Tem certeza? Certeza absoluta de que os números estão errados e o projeto é uma armadilha? Ela assentiu. Absoluta. E tem mais. Pegou outro documento. Contrato entre sua empresa e a consultoria. Veja quem assina. Heitor leu o nome. Rosto branco. Rogério Almeida. Ela confirmou. Irmão do Ricardo, dono da consultoria que recebeu 2 milhões para esse estudo fraudulento. Heitor sentou-se lentamente. Marcelo em choque. Ela continuou. Técnica. Eles estruturaram isso para o senhor investir e perder. Quando falhar, eles vão comprar sua participação por uma fração do valor e lucrar quando reestruturarem a operação. Heitor passou a mão no rosto. Eu confiei nele. Ricardo é meu sócio há 5 anos. Ela não disse nada. Após longo silêncio, Heitor ergueu os olhos. Como descobriu isso em 2 dias? Meus consultores levaram meses e não viram nada. Ela deu um meio sorriso triste. Não estava procurando pelo que queriam que eu visse, Dr. Heitor. Estava procurando pelo que estavam escondendo. E conheço a história dessas terras como a palma da minha mão. Heitor em silêncio. E agora, o que eu faço? Ela respirou fundo. Primeiro, cancela o investimento imediatamente. Inventa qualquer desculpa, mas sai dessa. Ele assentiu. Segundo, ela olhou nos olhos dele. Confronta o Ricardo, mas não sozinho. Com provas, testemunhas e advogado. Se ele fez isso uma vez, pode ter feito outras. Heitor apertou os punhos. Ele vai pagar. Ela balançou a cabeça. Não deixa a raiva comandar. Raiva faz erros. Quer justiça? Faça do jeito certo, friamente, estrategicamente. Heitor a observou. Disse voz baixa, sincera. A senhora salvou 50 milhões de reais meus. E mais, salvou minha reputação. Se eu tivesse falhado, seria a piada do mercado. Ela deu de ombros. O senhor me pagou para isso. Heitor balançou a cabeça. Não,
Eu apaguei para analisar. Fez muito mais. Desvendou uma fraude inteira. Ele levantou e estendeu a mão. Obrigado, Dona Aurora. De verdade. Ela apertou a mão dele. No fundo, sentiu algo estranho. Pela primeira vez em décadas, sentiu um propósito, um valor. Talvez sua história estava apenas começando. Uma semana depois, Dona Aurora estava no edifício da Avenida da Liberdade. Sala de reuniões cheia. Heitor, Marcelo, 2 advogados. Do outro lado, Ricardo Almeida. Ricardo, 40 anos, cabelos grisalhos, sorriso fácil. Entrou confiante. Heitor, que surpresa esse convite. Heitor não sorriu. Senta, Ricardo. O sorriso de Ricardo vacilou. Notou Dona Aurora no canto. Franziu a testa. Quem é essa senhora? Heitor ignorou. Ricardo, lembra do investimento em Arraial Novo? Ricardo relaxou. Claro, excelente oportunidade. Já assinou? Heitor olhou para Marcelo, que abriu a pasta e colocou 3 documentos. Antes de assinar, pediu uma auditoria. O sorriso de Ricardo desapareceu. Auditoria? Por quê? Heitor empurrou os documentos. Esses são os dados reais de potencial turístico e levantamentos fundiários comparados com os que você me apresentou. Repara nas diferenças. Ricardo pegou os papéis. O sangue sumiu do rosto dele. Heitor, deve ter sido erro da consultoria. A consultoria do seu irmão, Rogério? Heitor cortou, voz gelada, que recebeu 2 milhões para falsificar dados. Silêncio. Ricardo olhou para os advogados, Marcelo, Dona Aurora, procurando saída. Isso é um mal-entendido, voz tremendo. Eu nunca. Heitor inclinou-se. Você ia me fazer perder 50 milhões e depois comprar minha parte por nada quando o projeto falhasse, não era? Ricardo abriu a boca. Nenhuma palavra. Heitor continuou. Você era meu sócio, meu amigo, e me apunhalou pelas costas. Ricardo encontrou a voz. Heitor, por favor, a gente pode conversar em particular? Não. Heitor levantou. Não temos mais nada. Você tá fora de todas as empresas, de todos os negócios. Acabou. Ricardo pálido. Não pode fazer isso. Advogado. Pode sim. Seus ativos congelados. Notificação hoje. Ricardo olhou para Dona Aurora com ódio. Foi você, não foi? A velha que se acha esperta? Ela sustentou o olhar. Heitor deu a volta. Ela me salvou de você, Ricardo. E sim, ela é mais esperta que você. Dona Aurora não é velha, é experiente. E a sabedoria dela vale ouro. Ricardo levantou tremendo. Heitor, tenho família, dívidas. Você não pode isso. Eu não posso? Heitor recuou, voz fria. Sai da minha frente. Ricardo olhou, não encontrou compaixão. Saiu cambaleando. A porta fechou. Heitor sentou-se pesadamente. Dona Aurora levantou. Vou deixar vocês resolverem. Heitor ergueu a mão. Espera. Ela parou. Ele abriu uma gaveta, tirou um envelope. 150 mil reais, Dona Aurora. Como prometido. E mais um bônus. Ela pegou o envelope. Heitor continuou. E uma proposta. Trabalhe comigo como consultora de estratégias locais e fundiárias para o Grupo Faria. Salário fixo, participação nos lucros. Pode trabalhar de Arraial Novo. Sua casa pode ser seu escritório. Ela em silêncio. Preciso pensar, doutor Heitor. Ele assentiu. Pensa, mas não demora. Pessoas com sua sabedoria são raras. A sua vale ainda mais, pois vem da experiência vivida e do amor pela sua terra. Ela sorriu de leve e saiu. 3 dias depois, Dona Aurora estava na Praça da Matriz, pela última vez como vendedora de doces. Pensou na noite anterior. 150 mil no banco. Proposta real. Chance de recomeçar. Precisava fechar o ciclo. Seu Vicente a recebeu surpreso. Dona Aurora, pensei que não viria mais. Ela sorriu. Vim me despedir. Ele piscou. Despedir? Vai aposentar de vez? Recebi uma proposta de trabalho. Vou aceitar. Mas queria agradecer. O senhor sempre foi justo comigo. Ele em silêncio, depois sorriu. A senhora merece, Dona Aurora. Sempre soube que era diferente. Essa cabeça tem muito mais que receita de bolo.
Ela sentiu. Estava para sair quando o viu. Dona Aurora. Era Heitor. Terno azul marinho, mas algo mais leve. Posso falar com a senhora? Ela olhou para seu Vicente, que assentiu. Heitor se aproximou. Pensou na proposta? Ela respirou fundo. Pensei, doutor. Heitor. E vou aceitar, mas não a sua. Ele franziu a testa. Como assim? Ela sorriu. Recebi outra proposta de um concorrente seu, Dr. Carlos Bittencourt. Ele soube do que fiz, me procurou ontem, ofereceu o dobro do salário e participação na administração de um fundo de investimento que visa a valorização de patrimônio histórico e ambiental em pequenas cidades. Heitor em silêncio. Então, para surpresa dela, sorriu abertamente. Dr. Carlos é esperto. Fico feliz que a senhora esteja com ele. Estendeu a mão. Parabéns, Dona Aurora. Dr. Carlos vai ter um tesouro. Ela apertou a mão, mas continuou. Tem uma coisa que preciso dizer. Heitor esperou. Ela olhou nos olhos dele. Naquela manhã, quando me humilhou, não estava atacando só a mim, Dr. Heitor. Estava atacando todas as pessoas que o senhor acha menores. Vendedoras de doces, lavradores, artesãos, gente que o senhor nem olha. Heitor baixou a cabeça, vergonha visível. Ela continuou, firme, não cruel. Nasceu com privilégio. Não é culpa sua. Mas o jeito que trata as pessoas, isso é escolha. Naquela manhã, escolheu ser cruel e ignorante. Heitor ergueu os olhos. Dor genuína. Eu sei, Dona Aurora, e sinto muito. Não tenho desculpa. A senhora me deu uma lição para a vida. Ela assentiu. Aceito o pedido de desculpas, mas não por mim. Aceite por todas as pessoas que vai encontrar. Trate-as com respeito, porque nunca sabe quem está do outro lado, ou que sabedoria aquela pessoa carrega. Heitor em silêncio. Disse voz baixa. A senhora me ensinou uma lição que ninguém teve coragem de me ensinar. Ela respondeu. Porque ninguém teve a chance, doutor Heitor. O senhor sempre se cercou de gente que só diz sim, mas eu não precisava do senhor, e por isso pude te dizer a verdade. E eu precisava de respeito. Heitor sorriu, genuíno. Por isso que a senhora vai longe, Dona Aurora da Silva. Muito longe. Ela sorriu de volta. Eu sei, meu filho. Heitor estendeu a mão. Se um dia quiser mudar de emprego, minha porta estará sempre aberta. Meu projeto em Arraial Novo será refeito, com foco na comunidade, sustentabilidade e valorização da história local. Seu nome, Dona Aurora, será lembrado como a grande mentora. Ela apertou a mão. Quem sabe? Mas por enquanto tenho outros planos. Planos de futuro, e de um futuro com respeito. Ele assentiu. Boa sorte. Ela deu meia volta e saiu. O sol de Arraial Novo brilhava, crianças brincavam, a vida seguia. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em décadas, sentia a esperança. Não era sobre dinheiro, nem vingança. Era sobre dignidade, sobre provar que tinha valor, que o avental não a definia, que a dor não era o fim. Dona Aurora pegou o celular e ligou para Dr. Carlos Bittencourt. Alô? Sim, sou a Dona Aurora. Eu aceito a proposta. Quando começo? A voz animada. Ela sorriu. Ótimo. Nos vemos segunda-feira na capital. Desligou o telefone e caminhou pela rua. Cabeça erguida. Atrás dela, Heitor observava pela padaria. E pela primeira vez na vida, sentiu admiração. Verdadeira admiração. Quantas Donas Auroras você já encontrou na vida e não levou a sério só por causa do avental, do sotaque ou do lugar onde a pessoa morava? Essa história é um lembrete. Respeito e sabedoria nunca são demais. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu gostei. Se inscreva e comente aqui embaixo. Você já foi subestimado assim alguma vez? Quero ler sua história e talvez ela apareça em um próximo vídeo aqui, inspirando outras pessoas também. Sua participação faz toda a diferença por aqui. De verdade.